Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar o nosso segundo ciclo e o primeiro tópico que nós vamos estudar são a leitura, nos estudos e os tipos de leitura que nós podemos encontrar. Então, a leitura no nosso estudo ela é de grande importância, é fundamental que nós tenhamos uma capacidade de leitura bastante acurada para que nós possamos conseguir absorver o máximo de informação e fazer com que essas informações fiquem armazenadas, durante um bom período de tempo em nossa memória, que dirá o resto de nossas vidas, nós sabemos que para que nós possamos fazer um texto ou algum tipo de leitura perpetuar por nossa mente por um longo período de tempo, nós devemos ter leituras frequentes a respeito do assunto para que nós possamos guardar isso numa memória propriamente dita e não somente na memória recente. Então nós temos que lembrar que quando eu vou ler um texto, eu tenho que procurar alguns pontos importantes. Eu tenho que saber quem escreveu esse texto, eu tenho que saber como que eu vou ler esse texto, como que eu vou conduzir a leitura desse texto, eu tenho que conseguir absorver e abstrair desse texto as partes que são mais importantes. Então eu tenho que começar a fazer uma leitura para que ao final eu tenha não só coerência do que eu li, como eu tenha coesão também do conteúdo que eu estou fazendo a minha leitura. Então é de fundamental importância que eu consiga visualizar a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Bom, o que é essa linguagem verbal? É o código da língua oral ou por escrito. Então essa linguagem verbal ela vai nos dar essa segurança do que eu estou tentando ler, por exemplo, em voz alta, ou do que eu estou fazendo por escrito, porque quando eu estou escrevendo e como eu estou raciocinando para fazer isso, eu consigo pensar com uma frequência maior sobre o assunto e aí eu consigo uma fixação maior. Na não verbal, eu vou ter alguns códigos ou algumas palavras diferentes que eu vou tentar fazer associações com elas para que eu possa lembrar do que eu estou fazendo, o tipo de leitura. É de fundamental importância que no meu texto, eu sempre tenha coesão. Bom, o que é ter coesão em um texto? É ter as partes do meu texto conectadas de forma adequada, não parecendo uma coxa de retalho, tipo recortes. Então eu tenho que ter essa mobilidade, essa capacidade de concatenar as ideias de forma linear. Já quando eu preciso transformar esse texto não só em coeso como em coerente, o que é um texto coerente? Eu tenho que ter as partes bem delimitadas, eu tenho que conseguir visualizar o início, conseguir visualizar o meio e conseguir visualizar o final. E além de tudo mais, eu tenho que ter uma linguagem adequada para isso. A gente tem algumas capacidades cognitivas que a gente desenvolve de acordo com a nossa leitura, com o passar do tempo. A gente desenvolve compreensão do material, a gente desenvolve análise, a gente melhora a nossa capacidade de síntese, a gente faz avaliações melhores a respeito do assunto e a gente faz alguns tipos de aplicações, mediante o conhecimento que a gente tem. Então, é de extrema importância que quando eu vou fazer um determinado tipo de leitura, que eu tenha aliado ao meu material um dicionário,
Por quê? Para eu visualizar algumas palavras que eu não encontro, que eu ainda não domino, para que eu saiba, né, qual é o significado adequado dessas palavras. E aí, eu sabendo o significado, eu vou saber aonde eu vou empregar o termo de forma adequada. E é extremamente, né, educativo eu utilizar esse dicionário, porque com a utilização eu estou enriquecendo mais o meu vocabulário, o que vai tornar, né, me dar uma capacidade de escrita e de fala muito maior. Então é importante que eu aprenda a fazer umas proposições, né, a respeito do autor. Então eu tenho que aprender a visualizar esse autor, a saber o que esse autor faz, o que ele, qual é a linha, né, de raciocínio que ele segue. Eu tenho que saber identificar o texto desse autor, eu tenho que saber avaliar as ideias que são expostas. Eu devo, normalmente, conforme eu faço a leitura, eu vou ter que sublinhar no texto as partes mais importantes. Para quê? Para que eu possa gravar, né, e conseguir alguns determinados tipos de leitura. Como assim? Por exemplo, eu tenho leituras do tipo informativas. O que é uma leitura informativa? É quando eu tento conectar, né, captar as ideias-chave desse texto, e essas ideias normalmente são críticas, porque ele é do tipo informativo. Quando a minha leitura é crítica, eu vou fazer um reconhecimento, né, de alguns parâmetros, de alguns conteúdos que são apresentados, e eu vou criticar a ideia. Bom, alguns tipos de análise nós vamos desenvolver conforme a nossa leitura no texto. Nós temos 3 tipos de análises principais que são realizadas. Nós temos uma análise textual, nós temos uma análise temática e nós temos uma análise interpretativa. Na nossa análise textual, eu vou entrar em contato com o texto, né? O leitor vai entrar em contato com o texto. Pela primeira vez, vai ser o primeiro momento de leitura, um momento de reconhecimento. A análise temática vai ser um momento que eu vou fazer uma leitura mais aprofundada. Eu vou tentar abstrair várias informações do texto para que eu possa, né, fazer algumas interpretações. Bom, a análise interpretativa, ela vai ser um tipo de análise propriamente dita, né, que ela vai ser o finalizar de toda a interpretação do nosso material. Então vai ser o último momento que eu vou fazer a leitura, e após eu ter marcado, todo sublinhado o texto, feito o primeiro reconhecimento, agora sim eu vou tentar observar o que isso foi importante, né? O que eu consegui abstrair desse texto. Nós temos algumas fases, né, que a gente cumpre quando a gente está fazendo esse tipo de leitura. Então, assim, eu posso, por exemplo, para que eu consiga gravar melhor, eu posso fazer alguns desenhos, eu posso colorir em algumas partes, eu posso tentar associar um som a alguma parte do texto, eu posso tentar marcar com sinais o meu texto, eu posso tentar desenhar alguns gestos para que eu me lembre quando gesticular daquela parte do texto, que eu marque, né, de forma escrita mesmo. Às vezes a gente vai fazendo resumo escrito na lateral do texto, então isso é importante. A própria palavra falada, eu ficar repetindo sucessivas vezes. E tudo vai depender de quê? Do meu emissor, né, de quem está obtendo a informação, o canal que eu obtive de informação e o receptor, ou seja, o que eu consegui abstrair desse texto e vou conseguir passar para frente. Então, eu tenho que conseguir fechar todas essas ideias, conseguir expressar sentimentos, conceitos de todo o material que eu iniciei a leitura. Então,
fazer uma boa leitura é algo assim fundamental, que embora a gente consiga fazer a leitura com frequência, às vezes a gente ainda faz de forma errada, e seria interessante que a partir de agora, depois que vocês viram esse tópico, né, que vocês comecem a tentar exercitar isso passo a passo, e vocês vão ver o quanto vocês vão melhorar na capacidade de absorver as informações. Fichamento. O fichamento nada mais é, né, composto por uma real ficha, né, fisicamente, e essa ficha ela vai ser descrita alguns dados que tem que constar de forma obrigatória. Então, quando eu vou fazer um fichamento, a primeira coisa que eu tenho que ter em mãos é quem são os autores, qual é a obra, o que eu estou planejando, que tipo de fichamento que eu estou tentando fazer. Eu vou fazer um resumo? Eu vou fazer só um tipo de anotação? Eu vou fazer uma busca de algumas informações do texto que eu vou necessitar disso depois, algumas frases importantes, por exemplo. Então, eu vou ter uma norma, né, para que eu possa fazer os fichamentos e que esses fichamentos sejam feitos assim, de forma bastante natural, de forma bastante relevantes para nós que vamos trabalhar com ele. Então, eu tenho obrigatoriamente que obedecer algumas etapas. Primeira coisa, eu tenho que escolher que tipo vai ser o meu fichamento. Se o meu fichamento vai ser pequeno, se o meu fichamento vai ser médio, se o meu fichamento vai ser grande. Isso vai variar de tamanho, né, em centímetros. Tenho que seguir regras de leitura, como nós já comentamos na aula passada, né, a importância da leitura do texto, porque nós vamos ter que usar essas informações para eu conseguir fazer o fichamento com coerência e coesão. Esse fichamento, obrigatoriamente, ele deve conter o quê? Um cabeçalho, depois ele deve conter uma referência, ele deve conter o corpo do trabalho, a indicação da obra e o local que foi utilizado. Bom, nesse fichamento, a gente consegue fazer, por exemplo, fichamentos do tipo bibliográfico. O que esses fichamentos vão nos demonstrar? Eles vão ser tópicos, né, que vão ser abordados de uma obra inteira ou de parte de uma obra. A gente tem alguns, né, que são os resumos, que a gente vai literalmente fazer um resumo do material, tem início, meio e fim. E nós temos o de citações, que vão ser frases fiéis, né? Eu fui lá e peguei algo fiel, cópia idêntica. E essas citações vão estar descritas no meu fichamento de publicações científicas. Bom, esse tópico é de grande importância, né? Porque publicações científicas é o que move o mundo da informação científica para nós hoje, no mundo acadêmico, e nós temos um grande apreço a falar sobre esse assunto. Então, nas publicações científicas, nós temos, primeiramente, algumas subdivisões. Bom, eu posso dividir o meu material em um artigo científico, eu posso transformar a minha publicação de forma a formar um artigo científico, eu posso colocar numa comunicação científica, né, uma breve comunicação, eu posso fazer do tipo de um ensaio, eu posso fazer alguns informes científicos, eu posso fazer papers, posso fazer resenhas críticas e posso fazer dissertações críticas. Então, esses são os tipos mais comuns que nós mais utilizamos na parte referente a publicações científicas, subdividindo em tópicos. O artigo científico é o que é mais utilizado, né? Esse artigo científico, ele vai abordar um tópico específico e vai ter toda uma parte de introdução, um desenvolvimento, uma discussão, conclusões, referências, e ele, normalmente, de todos os que a gente citou, ele é o mais extenso.
Mas depende do tipo de revista, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, a maioria das revistas internacionais hoje aceitam publicações com no máximo 5 laudas. Então vai variar muito de revista para revista. Ah, mas por que tem revista que aceita até 20 e tem revista que aceita 5? Vai depender do custo de página. A comunicação científica é quando eu preciso relatar para a comunidade científica alguma descoberta, mas eu ainda não finalizei todo o meu experimento. Eu já tenho alguns dados prévios, mas eu não finalizei todo o meu experimento. Então eu vou apenas comunicar para que ninguém tome a minha ideia, que nenhum outro grupo, como se diz, passe na minha frente, né? Roubando a ideia que a gente está trabalhando. Então a gente faz uma comunicação para a sociedade, falando, olha, eu estou trabalhando com tal coisa e eu descobri isso. E vou daqui uns dias liberar um artigo, algo que vai descrever todo o processo. Ensaios é quando eu vou precisar descrever algum tipo de metodologia, eu quero montar uma técnica. Então esse tipo de material a gente chama normalmente de ensaio. Informes científicos é quando eu quero fazer algumas chamadas, né? Por exemplo, eu quero divulgar um congresso científico, eu quero divulgar algum evento que ainda possa vir a acontecer, algum simpósio, seminários. Então eu vou usar esse tipo de informe, né? Esse tipo de material. Papers normalmente são tipos de materiais, né? São tipos de artigos científicos que nós trabalhamos e que também serve, da mesma forma do artigo científico, para a divulgação de conteúdo experimental. Nós temos alguns tipos de resenhas críticas que são realizadas. Lembrar que a resenha crítica, eu faço a leitura do material e depois eu teço comentário a respeito dela, então eu vou ter parte do meu conteúdo sendo demonstrado, né, parte do meu conhecimento sendo demonstrado aliado ao conteúdo, e o que a gente mais visualiza hoje em dia, né, são as dissertações críticas. Essas dissertações são materiais mais aprofundados, mais complexos, sem limites de página, que a gente faz isso por um longo período, levantando desde o início, né, desde a descoberta de um determinado assunto até chegar aos dias atuais. Bom, espero que com essa breve eu tenha conseguido explicar um pouquinho de cada tipo de publicações para vocês. Um abraço e até a próxima aula.